Olá para você que está aqui no gravado comigo. Nós estamos começando a nossa live de hoje, o Chega de Dúvidas sobre Ansiedade, com o tema Dá para curar, dá para combater a ansiedade sem remédios? Uma boa pergunta. Muitas pessoas têm ansiedade há muito tempo, acabam precisando realmente de fazer tratamentos com medicação. A medicação ela tem lá a sua utilidade, mas essa pergunta é uma pergunta bem frequente, bem presente, né? Dá para combater a ansiedade sem ter que usar medicação? Fica comigo, nós estamos começando, enquanto a galera vai entrando, eu vou colocando aqui para nós, né, aqui no nosso, se você quiser colocar já pra gente, né, aqui no nosso Instagram e aqui também no nosso Facebook, de onde você está assistindo a gente. Boa tarde, Priscila, querida, seja muito bem-vinda, sempre com a gente, nossa fiel escudeira. Você que está entrando com a gente pelo Facebook também e também a galera do Instagram, você pode compartilhar a nossa live, convidar pessoas para estar com a gente, porque essa é uma dúvida frequente. O Chega de Dúvidas ele é exatamente um lugar onde a gente responde as perguntas da nossa audiência. Então o pessoal deixa perguntas pra gente no inbox do Facebook, deixa perguntas pra gente aqui no Instagram e a gente vai respondendo, né? Criando essa live que é uma live onde a gente traz esse esclarecimento da sua dúvida. Então bora lá, dá para combater a ansiedade sem remédio? Eu sou Inês, da dupla Inês e Sandra. Boa tarde, Sandy Oliveira. Boa tarde, Emília. Sejam muito bem-vindas. Nós estamos começando o Chega de Dúvidas de hoje. E bora lá, vamos responder essa pergunta, né? Dá para combater a ansiedade sem remédio? Dá sim. E dá não. Depende. Depende, na verdade depende. E depende do quê? Como assim, Inês? Dá e não dá. E depende. Vamos lá entender o que a gente está querendo dizer com isso. Bom, dá para combater sim a ansiedade sem ter que usar medicação se você tomar algumas atitudes, algumas ações que vão facilitar o processo dessa vitória contra a ansiedade, de você conseguir realmente voltar para um estado de normalidade, para aquela ansiedade normal que todos nós temos diante de algum desafio e que é a ansiedade natural que a gente fala. Então tem um desafio acontecendo, a gente fica tenso, fica preocupado com aquele desafio. Assim que o evento acontece, a gente se acalma, volta para uma naturalidade e dá tudo certo. Boa tarde, Family Days. Family Days que é a Márcia, Priscila, fala aí pra mim. Muito bem. Boa tarde, Célia Regina, com a gente aqui pelo Facebook. Boa tarde, Valéria, que bom vê-las. Sejam bem-vindas, todos muito bem-vindos. Então, quando você toma essas atitudes e vai para ação, como a gente vai sugerir nessa live para você, sim, você consegue ter sucesso. Combater a sua ansiedade absolutamente sem ter que usar medicação. E você pode contar com a gente, comigo e com a Sandra, nessa empreitada, que não é uma empreitada muito simples, não. A gente conhece as histórias das pessoas que estão sempre conversando com a gente e trazendo pra gente essa informação, né, de que tomam medicação há um tempão e não conseguiram ainda realmente se livrar da ansiedade. Boa tarde, Daiane, seja bem-vinda. Boa tarde, Arlete, seja bem-vinda. Boa tarde, Júlia Silva. Isso, obrigada a você, Márcia, bem-vinda. Bom, uma coisa é certa, gente, algo que a gente não pode esquecer jamais. Ansiedade, enquanto transtorno, não vai embora sozinha. A gente queria que fosse, né? Que a gente estralasse os dedos, que a gente simplesmente não fizesse nada e a ansiedade desaparecesse. Porém, não é bem assim que acontece. Pelo contrário, quando a gente desenvolveu um transtorno de ansiedade, está sofrendo com os sintomas, se você não fizer nada ou se você fizer algo, mas que não for algo efetivo, o que acontece normalmente é que essa ansiedade evolui, ela piora. E aí, de um transtorno simples, leve, você pode passar por um transtorno moderado, do transtorno moderado para um transtorno grave, de nível grave, com crise de ansiedade, às vezes crise uma vez por semana, às vezes uma vez por dia, às vezes 3, 4 vezes por dia, e pelo amor de Deus, que vida é essa que a pessoa vai levar, tá? Então, não adianta esperar que o transtorno de ansiedade vai embora sozinho.
Você tem que realmente fazer algo e agir o mais rapidamente possível para alcançar o resultado que você tanto quer. Bom, geralmente a ansiedade, o transtorno de ansiedade ou os transtornos de ansiedade, porque imagina que essa expressão transtorno de ansiedade é uma espécie de guarda-chuva, que debaixo desses transtornos tem vários tipos de transtornos de ansiedade. Então, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o TEPT, que é uma sigla para transtorno de estresse pós-traumático, que mais? A ansiedade generalizada, que é o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, as fobias específicas, a fobia social, tudo isso é transtorno de ansiedade. Então, geralmente, tratam-se os transtornos de ansiedade com medicamento. Ansiolítico, eventualmente com antidepressivo também, dependendo do caso, precisa fazer uma combinação. E quem dá os remédios, né, para ansiedade são os psiquiatras, os médicos psiquiatras. Eles é que têm autorização, autoridade para te medicar com remédio. Ok. Existem também outros tipos de tratamentos medicamentosos. Então a gente pode pensar na fitoterapia, na homeopatia, a gente pode pensar em outras terapias complementares que também auxiliam no tratamento da ansiedade. Mas o fato, e esse fato é um fato que pesa pra gente, é que as pesquisas mostram que as pessoas que tratam a ansiedade delas exclusivamente com remédios, principalmente as que têm o grau de ansiedade mais elevado, elas tendem a recair muito mais vezes quando elas não estão com a medicação. Então elas fazem o tratamento, os sintomas desaparecem, elas têm aquela sensação que elas estão curadas, que elas resolveram a ansiedade delas, só que elas têm uma tendência a recair, a ter novamente sintomas, eventualmente até ter crises, porque se a coisa não foi tratada bem, ela evolui e você pode até ter crise de ansiedade. Então, o que a gente lembra sempre? Precisa tratar e precisa tratar do jeito certo. Tratar só com medicação não é o jeito certo de tratar a ansiedade, tá bom? Aqui com a gente, comigo e com a Sandra, nos nossos canais, também nessa live aqui, você vai aprender como que você deve tratar a sua ansiedade do jeito certo. Deixa eu cumprimentar mais um pouquinho de pessoas aqui. Boa tarde, Sandra. Me desculpe, nem falei oi pra você. Boa tarde. A Daiane está dizendo que passa mal o dia todo, provavelmente um transtorno de ansiedade já num grau mais de moderado para grave, né? Boa tarde, Eliene, seja bem-vinda. Opa, quase que eu desligo aqui. Boa tarde, Julie. A Julie está dizendo, há um tempo atrás o psiquiatra me medicou com sertralina e clonazepam como um SOS. Tá, no começo é difícil por causa dos efeitos colaterais, mas depois fiquei muito bem com o tratamento. Então, né, acompanha a live um pouquinho, Júlia, que a gente quer explicar bem direitinho qual que é a função do medicamento. Sim, o medicamento tem uma utilidade, principalmente quando você não está fazendo terapia, não está cuidando da parte emocional por detrás dos sintomas. Sim, o medicamento tem um papel importante, tá bom? Mas ele não é o tratamento do todo. Sabe por quê? Porque sintomas de ansiedade não são a ansiedade como um todo, os sintomas são uma parte da ansiedade. A ansiedade tem uma raiz mais profunda e o medicamento ele atua nos sintomas, os sintomas desaparecem ou diminuem muito. Aí a gente fala, ufa, resolvi, mas não resolveu. E aí depois, muitas vezes, né, quando a pessoa para de tomar o medicamento, ela pode voltar a ter crise. Não imediatamente após, mas talvez até um pouco lá pra frente. Deixa eu ver se tem mais gente falando comigo aqui. Boa tarde, Amanda Letícia. Seja bem-vinda aqui pelo Facebook. Bom, eu e a Sandra gostamos de dividir o tratamento, né, esse trabalho de realmente resolver a ansiedade em duas etapas. A primeira etapa é a etapa do controle dos sintomas, que é o que o medicamento faz. O medicamento controla sintomas, ele é uma ferramenta importante para controlar os sintomas. E para nós duas que trazemos para você vencer a ansiedade sem uso de medicamentos, o que a gente sugere para o controle dos sintomas? Uma série que a gente tem, principalmente no nosso canal do YouTube, é bem facinho de achar, uma série chamada Série Controle da Ansiedade, 15 Técnicas Naturais, tá? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreve, o canal se chama Chega de Medo e Ansiedade, e lá você vai encontrar essa série, Controle da Ansiedade, 15 Técnicas Naturais.
15 técnicas, tá? Não falei uma ou duas, eu falei 15. Então, são várias técnicas que vão te ajudar no controle da ansiedade. E a gente pede para que você preste muita atenção e use muito a técnica número 1, que é a técnica da respiração diafragmática com expiração longa. A gente chama ela, a gente batizou ela assim mais simplesmente de técnica da respiração dos 5 passos, tá bom? Treine essa respiração porque ela é ansiolítica, ela é calmante, ela ajuda a regular os batimentos cardíacos. Então, se você está tendo ansiedade, se você está tendo crise de ansiedade e você usar essa respiração, você vai alcançar o equilíbrio rapidinho. Vai controlar a crise ou controlar o avanço da ansiedade ou ainda controlar os sintomas. A Júlia disse também que achou que resolveu e parou de tomar. Parou depois de 6 meses. Agora parece que voltou. Tentei voltar com a sertralina e me senti mal. Algumas pessoas fazem isso, né? Por isso que a gente recomenda que você faça um combo. Trate a sua ansiedade com medicamento, se for o caso, mas faça terapia também. Por quê? Você toma lá 6 meses, agora eu tô bem, vou parar. Às vezes até o médico fala, para, né? Só que depois volta e às vezes volta pior e nem sempre o medicamento anterior vai resolver o seu problema. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, tá muito calor. A água também, a gente sempre fala, Valéria que eu diga, Valéria tá com a gente aqui no Facebook, a água é importantíssima a gente tomar água, porque a água mantém a gente hidratado e a gente ficar com sede durante muito tempo, é gatilho fisiológico para ansiedade, ansiogênico. Deixa eu ver o que a Amanda Letícia falou aqui. Eu já acordo como se tivesse com dor de barriga e nervosa. Sinto batidas irregulares no coração. Eu até já sinto quando vai me dar as batidas, porque vem da barriga para cima, uma sensação de medo. Já fiz eletro, está tudo normal com o coração. Que ótimo, Amanda. Graças a Deus que está tudo bem com o seu coração. Essa sensação que você tem da barriga e que sobe, muito provavelmente são descargas de adrenalina. Adrenalina é uma substância que o nosso corpo produz, né? O cérebro comanda a produção da adrenalina e as suprarrenais, que são duas glândulazinhas que estão acima dos nossos rins, despejam essa adrenalina na corrente sanguínea e dá essa sensação de um frio. As pessoas dizem isso, corre um frio assim na minha barriga, uma coisa estranha, meu coração dispara. A adrenalina é um hormônio que prepara a gente para lutar ou fugir diante de situações de ameaça. Aí você vai falar, então, mas não tem ameaça. Não tem uma ameaça concreta, mas a mente, a gente já vai falar disso, por causa das programações mentais negativas, está enxergando gatilhos, coisas que disparam a ansiedade. Por isso que você está se sentindo assim, viu? Boa tarde, Nívia. Boa tarde, Taylor. Sejam bem-vindos. A gente está falando aqui da etapa do controle. Falei das técnicas que a gente tem nos nossos canais, então aprenda essas técnicas, pratique, use no dia a dia que você já vai sentir uma melhora nos sintomas da ansiedade, principalmente a respiração diafragmática com expiração longa. Muito bem, a respiração dos 5 passos. Porém, você vai observar o seguinte, que usar essas técnicas de controle para não ter os sintomas ainda não é a situação ideal. Por quê? Porque você é só uma parte da solução, você vai precisar continuar monitorando isso, vai ter que estar fazendo as técnicas toda hora para poder se acalmar. É lógico que depois que você praticou bastante, você tende a melhorar um pouco, mas ainda não é a solução completa. Boa tarde, Edna, seja bem-vinda. Bom, inclusive, né, como eu falei, os remédios também fazem parte dessas técnicas de controle. O remédio é uma espécie de técnica, né, uma ferramenta para você controlar os sintomas. Então, ele também é algo que você usa, controla os sintomas, mas não é a solução definitiva, que é você ter a remissão, desaparecimento dos sintomas de uma vez por todas, tá? Os sintomas, eles são só uma parte, a ponta da ansiedade, a gente pode falar assim. Seja bem-vinda, viu, Edna? Muito bem, a gente já viu alguns casos de pessoas que tinham os sintomas do transtorno de ansiedade tomarem e melhorar, principalmente quem tem ansiedade ainda num grau mais leve. E nada de errado com isso, gente. A pessoa acha que é medicamento que ela tem que tomar, fique à vontade, mas veja só o que eu disse, ela melhora, ela não necessariamente se cura da ansiedade, porque curar a ansiedade é uma coisa que precisa de mais profundidade. O remédio, ele trabalha nos sintomas que são só a pontinha da ansiedade.
E assim, né? Por que as pessoas preferem o remédio? Porque o remédio parece uma coisa mais fácil, né? Ah, eu tomo o remédio, vou lá, põe lá, tomo, resolvi. Só que não resolve, tá bom? Infelizmente, seria ótimo se fosse assim, né? A Edna tá dizendo, eu tenho ansiedade, é triste. Tomo duloxetina, assim mesmo com remédio, se me contrariar, a crise vem. Então, porque tem alguma coisa aí que está disparando a sua crise. A gente chama isso de gatilhos da ansiedade. Se a ansiedade não foi tratada na raiz, coisas que acontecem, disparam a crise, tá bom? Às vezes coisas que a gente nem tá muito conscientes dela, viu, Edna? Esse é que é o ponto. Deixa eu ver o que mais que a Amanda falou aqui. Depois que comecei a ter crises, melhorou até meu intestino, porque eu tinha prisão de ventre e hoje não tenho mais. Acredito que a ansiedade mexe no sistema digestivo. Ó, dor de barriga e eventualmente dor de barriga até com diarreia faz parte da lista dos sintomas de ansiedade, tá? Então, infelizmente, pode ser isso mesmo, né? Obrigada, Juliana, que está compartilhando a live. A Kelly Amaral aqui no Facebook. Boa tarde, amo vocês. Estou sofrendo muito, marido com ansiedade. Estou com ansiedade, meu filho de 15 anos com depressão. Vocês me ajudam muito. Obrigada, Kelly. Continua com a gente. Parabéns por estar acompanhando, fazendo as coisas que a gente está ensinando. Cola aqui com a gente que a gente está explicando o que mais precisa ser feito para você realmente virar esse jogo, tá bom? A ansiedade pode controlar a gente, mas nós precisamos virar o jogo e a gente controlar a ansiedade, né? Existe um eu aí dentro, a Kelly, o eu Kelly, que precisa controlar a mente, controlar a ansiedade, e assim também com seu marido, com seu filho e tudo mais. Boa tarde, Tatiana Castro, José Carlos, seja bem-vindo. Vamos lá. Amanda disse também que sente muita tontura, bastante dor no peito. A médica disse que a minha dor é emocional, mas é complicado aceitar. É que é assim. Boa tarde, Rosângela. Seja bem-vinda. Quanto tempo, Rosângela? Bem-vinda. Sabe o que é, Amanda? Isso confunde um pouco a nossa cabeça. Quando a médica diz que a dor é emocional, a gente fica com uma sensação assim que a gente está inventando a dor, que a dor não é real. A dor é real, o motivo talvez seja emocional, talvez esteja vindo lá de dentro do campo da ansiedade mesmo, tá bom? A ansiedade ela não começa no corpo, o corpo responde ao nosso emocional e ao nosso mental, tá bom? Então é isso que a médica está querendo dizer. A Edna está dizendo, a dor é emocional mesmo, né? É que às vezes a pessoa fala assim, isso daí é coisa da sua cabeça. E a gente odeia ouvir isso, porque tem a pessoa que a gente está inventando. Não, você não está inventando, você está realmente sentindo. Só que a origem não necessariamente é no corpo. Então quando você diz assim, dor no peito, não tem nada no seu peito fisicamente falando. Seu coração tá bom, você já foi no médico. Mas a dor que você sente ela é real, só que a causa é uma causa emocional, tá bom? Boa tarde, Cássia. Muito bem, seguimos aqui. A Rosângela está dizendo que toma paroxetina e zolpidem e mesmo assim não melhora. Rosângela, você sabe o que você tem que fazer, né? Você acompanha a gente já faz um tempo, precisa tratar essa ansiedade na base, precisa detonar ela na base, porque quando a gente desmorona a base da ansiedade, acabou, nem de medicação a gente precisa mais, tá bom? Bom, vamos lá. Se você venceu essa etapa do controle, né, que eu estou explicando aqui para você, que você precisa usar as técnicas, você precisa mudar o estilo de vida, tá? Então, cuidar da sua alimentação, praticar exercícios físicos com regularidade, isso faz parte das ferramentas de controle. Se hidratar bem, sair da frente da televisão, ficar assistindo um monte de noticiário ruim, negativo, pesado, precisa ler bons livros, precisa alimentar a mente de coisas positivas, praticar a gratidão. Inês, quanta coisa que tem que fazer, é muito difícil. Né? O que você acha que é mais difícil? Praticar essas coisas que eu estou falando e que tem a ver com a saúde ou permanecer na doença? Só olhando para isso e sendo um verdadeiro refém, uma verdadeira refém da sua ansiedade. Responde para mim. Se você acha que é mais fácil ficar sofrendo, a gente não pode dizer mais nada sobre isso. Todas essas coisas, elas são a manutenção da vida. A gente escova os dentes todos os dias para não ter cárie. Que saco, queria dormir, nem queria escovar o dente.
Tudo bem, se não quiser escovar que dá trabalho, não escova. Depois você vai ter que lidar com a cárie, que dói, né? Que fura o dente e tudo mais. Olha só, então tem coisas que são manutenção da vida. Cuidar da saúde emocional, da saúde mental e da saúde física, porque tem uma parte que somos nós que temos que fazer. Existe o terapeuta, existe o psicólogo, existe o psiquiatra, existem as medicações. Existem as medicações. Existe você no centro da roda viva precisando fazer a sua parte para colaborar para que o processo evolua. A Daiane está dizendo, dormência nos braços e nas pernas são sintomas de ansiedade? Olha, a gente tem sim um relato de pessoas que têm dormência nos braços e nas pernas, geralmente por questões de respiração, né? Quando a gente quando a gente está com ansiedade assim forte, a gente tem uma tendência a respirar também de forma mais ofegante, mais intensamente, e isso causa uma espécie de parestesia, uma sensação de dormência nos braços e nas pernas. Pode ser um sintoma sim. Tudo que a gente fala aqui na live, gente, a gente não está dando diagnóstico para você, porque não tem como a gente fazer isso, a gente está muito longe para dar diagnóstico. Então, se você fica preocupada, eu tô achando que meu coração está disparando e que eu tenho um problema no coração, vai no cardiologista, faça os exames. Aí o cardiologista disse, olha, minha querida, meu querido, vai para casa, tá tudo bem, seu coração não tem nada. Bom, então desencana disso e cuida da ansiedade, tá? Mesma coisa aqui a Daiane, dormência nos braços e nas pernas. Pode ser da ansiedade? Pode, mas pode ser problema na coluna, podem ser outros problemas. Então, consulte o médico para ver a parte clínica, a parte física e uma vez resolvido isso, relaxa, né? Não é coisa clínica, eu preciso cuidar da ansiedade, porque também é uma coisa clínica, mas é da saúde mental, tá bom? A Amanda está dizendo, eu não faço nada de atividade física, talvez as batidas irregulares é falta de exercício. Então, eu não sei se é falta de exercício, mas o que a gente sabe é que quando a gente assume, né, se compromete a se exercitar com regularidade, o coração ele é um músculo, como qualquer outro músculo do corpo. O exercício ele aumenta e diminui os batimentos do coração de acordo com a intensidade, e isso fortalece a musculatura do coração, e isso é muito bom, você ganha mais condicionamento físico, mais resistência. E uma coisa muito legal, se você treina com um grupo de pessoas, você se sociabiliza, conversa com outras pessoas. Tudo bem, se você treina sozinho também, você produz as endorfinas, aqueles neurotransmissores, não só as endorfinas, a dopamina, os neurotransmissores, aquelas substâncias lá no cérebro que melhoram a sensação de bem-estar. Então, eu não faço nada. Vai fazer. Começa devagarzinho, Amanda, 10 minutinhos por dia, 15 minutinhos, mas faça lá 3, 4 vezes por semana, pelo menos 30 minutos, nem que for de caminhada, você já vai sentir uma diferença. Deixa eu seguir um pouquinho com a live aqui, daqui a pouco eu leio mais um pouquinho as perguntas, tá bom? Bom, eu falei da etapa do controle e agora eu quero falar da etapa do tratamento da ansiedade em si, mas aquele tratamento que vai lá na raiz. É através desse tratamento na raiz que você vence a ansiedade em definitivo, tá? E como é que a gente faz isso, Inês? Bom, você tem que fazer um tratamento que promova a mudança nas suas programações mentais negativas. Inês, o que você está falando? Pois é, quando a gente vive experiências de forte impacto negativo sobre nós, a gente chama isso de trauma ou experiências traumáticas, e cá entre nós, todos nós vivemos muitas experiências traumáticas na nossa vida, algumas a gente lembra, outras a gente nem tem memória delas. E a cada experiência traumática nós formamos um conjunto de crenças, de coisas nas quais a gente passa a acreditar. E essas crenças, elas geram medo na gente, geram pensamentos negativos, a imaginação do pior, que o pior vai acontecer e, consequentemente, disparam na gente aquela reação de luta ou fuga por conta da adrenalina. Toda vez que eu estou diante de um perigo, e o perigo ele pode ser real, mas pode ter sido imaginado na minha cabeça, eu vou ter esse disparo de adrenalina na corrente sanguínea e vou ter reações no meu corpo, tá bom? Os sintomas, inclusive, eles vêm daí. Se você não fizer isso, ou seja, se você não tratar a sua ansiedade na raiz, como acontece, né, quando às vezes você fica só tomando remédio, apenas tomando a medicação para controlar os sintomas, quando você está sem a medicação, o
que acontece? Surge uma situação ansiogênica, como alguém contou aqui no Instagram, e aí novamente o ciclo da ansiedade começa e pode inclusive acontecer de você desenvolver crise, se você ainda não tem crise, ou voltar a ter como você tinha antes, tá bom? Então deixa eu ver aqui o que mais falaram aqui pra mim. A Kelly tá dizendo, não estou tomando medicação, o marido sim, o filho também não, mas eu acredito que vamos ter que tomar medicação. Onde eu moro tá difícil para médicos, acredito que a minha ansiedade piorou e ver meu filho com depressão. Sim, mas graças a Deus já consegui consulta. Que ótimo, Kelly. Sim, né? Ver um filho sofrendo é ansiogênico, claro que é. Tudo aquilo que dá medo na gente, então você olha para uma situação e fica pensando, ai Jesus, onde isso vai parar? Como é que vai ser? Como é que esse menino vai ficar? Isso é ansiogênico, isso dá medo. E toda vez que nós estamos com medo, e principalmente do medo do futuro, com medo do futuro, nós estamos entrando em ansiedade, tá bom? A Rosângela está dizendo verdade, eu tenho. Eu não lembro o que, tá, Rosângela, que você está se referindo, mas vamos lá. Se tiver alguma coisa que vocês quiserem me falar, vão falando aí. A Edna Souza está dizendo, as minhas crises são fortes e o gatilho é o marido. Pois é, né? Na verdade o gatilho não é o marido. São as reações que as coisas que o seu marido faz causam em você. E a gente não controla o marido, a gente não resolve o marido, a gente resolve a gente mesmo. Por isso a importância de fazer terapia, de ir fundo nas suas questões. Quando a gente trabalha a nossa questão internamente, a gente cria uma espécie de barreira para várias coisas que vêm de fora e acertam a gente, né? A Edna tá rindo ali, né? Boa tarde, Serli, boa tarde, Rafaela. Sejam bem-vindas, todos bem-vindos e bem-vindas. Bom, se você, sem tratar, né? Vamos voltar nesse pedacinho. Sem tratar na raiz da sua ansiedade, vai funcionar muito bem usar as técnicas de controle. A gente já falou aqui que os sintomas, eles não são o problema como um todo, eles são só uma parte do problema, eles são a pontinha da ansiedade. Então, quando a gente faz algo para o sintoma desaparecer, não significa que a gente resolveu o que gera o sintoma, e é por isso que a ansiedade volta, tá bom? Deixa eu explicar que são os psicólogos, os terapeutas especializados em tratamentos para ansiedade, que sabem tratar a ansiedade na raiz dela. Infelizmente não são todos os psicólogos, porque tem técnicas, ferramentas, formações, especializações que são muito voltadas para isso. A ansiedade, gente, é uma coisa muito antiga, né? Sempre existiu ansiedade. Só que na era moderna, nós estamos vendo assim uma piora dos quadros de ansiedade. Esse momento de pandemia, com a quarentena, o distanciamento social, a ansiedade piorou, mas os estudos em relação à ansiedade são novos também. Então, a gente vem desenvolvendo ferramentas nesse momento atual. Então, são as pessoas que estão se especializando nessas técnicas, eu falo que é alta tecnologia em terapias, para você poder realmente resolver a sua ansiedade lá na raiz dela. Então eu e a Sandra, a gente já fez, né, várias formações, nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade e a gente aprendeu e ensina você a combater a sua ansiedade lá na raiz dela e sem precisar de remédio para isso. Aliás, não é que você não precisa do remédio para ir na raiz da ansiedade, é que o remédio não vai na raiz da ansiedade, nem que você queira. Então você pode até ir tomando remédio para ajudar no controle da ansiedade, mas tratar a ansiedade na raiz é uma outra história. Deixa eu fazer um parênteses aqui para convidar você para participar da nossa Semana Chega de Ansiedade. Nós estamos na terceira Semana Chega de Ansiedade. Hoje, gente, é a última aula, uma aula ao vivo. A Sandra que vai tocar essa aula hoje às 21 horas. Gente, imperdível. Nós estamos fazendo a semana, começou lá na segunda-feira, fizemos a primeira, segunda, terceira, quarta e hoje é a quinta aula. Na Semana Chega de Ansiedade, a gente ensina para você quais são os 3 erros, a gente chama de 3 erros fatais, os 3 erros que você está cometendo e que estão te impedindo de vencer a ansiedade, que é tratar a ansiedade na raiz para que os sintomas desapareçam de uma vez por todas. Tá? E a gente ensina nessas aulas também o que é que você tem que fazer para corrigir esses erros. A gente usa algumas ferramentas, algumas técnicas
que estão lá no nosso programa Chega de Ansiedade, que a gente vai abrir a turma na próxima segunda-feira. A gente dá uma espécie de aperitivo, né? Um pouquinho, uma degustação do que a gente faz lá dentro do programa Chega de Ansiedade, que é um tratamento online que eu e a Sandra desenvolvemos, que dura apenas 21 dias, e nesses 21 dias você vai tratar a sua ansiedade na raiz. Vai ressignificar as crenças, as programações negativas que vieram dos traumas. E é isso que trata a sua ansiedade de verdade. Então, se você não assistiu às aulas ainda, não fique desesperado. As aulas não são longas, mas já tem 4 para trás, né? Não tem problema. Você pode assistir a aula de hoje, que é ao vivo, pode assistir as outras 4 aulas, mas vai ficar no ar até domingo, então você vai ter que correr aí um pouquinho. Mas são aulas de 20, 25 minutos, é rapidinho. Você vai gostar demais, vai aprender muita coisa lá, né? Deixa eu ver se alguém me disse algo mais aqui. Tá, a Amanda, eu já acordo triste, fiz 3 eletrocardiogramas e deu normal. Mas daí dizem que só o eletro não mostra tudo e que seria bom fazer outros exames, tipo Holter e o da esteira. Meu esposo disse que só vou gastar dinheiro, é horrível passar por isso. Ô Amanda, eu vou dar uma dica para você. Eu falei das 15 técnicas, né, de controle da ansiedade. Eu não sei se você já acessou essas técnicas. No YouTube é o lugar mais fácil para você achar. Entra lá, se inscreve no canal, assina, tem um sininho lá, você ativa ele, que é para você receber as notificações quando a gente publicar um vídeo novo, e aprende a técnica da respiração. Quando você está com medo de que exista algo acontecendo no seu coração, que seu coração esteja com problema, você não está no presente. Você está olhando para os sintomas, claro, algo que você está sentindo ali, e você está com medo de que algo pior aconteça. Estou errada? Né? Se eu estiver errada, fala para mim. E aí o que acontece? É ansiedade, é medo do futuro. E aí você vai no médico, não adianta, né? Não tem médico que resolva isso, porque ele vai dizer para você que você tá bem, mas a cada vez que você tiver o sintoma, você vai começar a achar que, mas e se ele não viu direito? E se ele não captou o meu problema? Então, eu vou te ensinar um caminho. Aprenda a respiração dos 5 passos, por favor. Treine essa respiração antes de sair da cama de manhã, antes de dormir, tá lá. É o primeiro vídeo da série, dura uns 4, 5 minutinhos. Assiste e treina. Todas as vezes, olha bem, eu disse todas as vezes em que você começar a pensar que você tem algo acontecendo no teu coração, você já fez os exames e tá tudo bem, faz a respiração. Por quê? Respiração, gente, quando eu tô fazendo uma respiração e prestando atenção no ar que entra pelo meu nariz e que sai pela minha boca, na minha barriga que sobe e abaixa quando eu respiro, eu estou aonde? Eu estou aqui no presente. Porque onde está o meu corpo? O seu corpo, onde está? Talvez você esteja sentado numa poltrona, talvez você esteja numa condução, talvez você esteja no sofá da sala. O corpo está no aqui e agora. E quando eu respiro, prestando atenção no meu corpo, eu estou no presente. E aí eu paro essa mente mentirosa, porque a mente ansiosa ela é uma mente mentirosa, ela está mentindo pra gente. E aí eu fico aqui, no aqui e agora. Essa é uma das técnicas, lá tem várias técnicas que vão te ajudar a vir para o presente, Amanda. E isso vai te ajudar a lidar com essa questão da sua ansiedade. Se vocês gostam de ouvir esse tipo de coisa, se isso ajuda vocês de alguma forma, vamos lá. Amanda disse que já é inscrita. Dá um positivo para mim aí, manda uns coraçõezinhos para mim, que é a galera do Instagram e a galera do Facebook também. Eu quero saber se vocês estão me acompanhando aí. Bora lá. Então, vamos lá, gente. Vamos resumir essa live, que eu já tá dando minha hora aqui. Dá para combater a ansiedade sem remédio? Vamos fazer um resuminho de 2 linhas aqui. Dá sim. Mas depende da força do seu desejo de trilhar esse caminho que eu estou propondo para você. O caminho de você aprender as técnicas de controle da tua ansiedade é o primeiro passo. O segundo passo, você querer mudar o seu estilo de vida. Se alimentar direito, praticar exercício físico, fazer um trabalho de higiene mental, parar de assistir coisa que não te agrega nada, ler coisas que te engrandeçam, ouvir músicas que te relaxam, fazer exercício, caminhar, conversar com pessoas de alto astral, assistir os nossos vídeos, tá? E a terceira coisa, investir num tratamento, investir, eu disse não gastar dinheiro com tratamento, eu disse
investir num tratamento que vá realmente na base da sua ansiedade, tá bom? Eu e a Sandra desenvolvemos o programa Chega de Ansiedade, porque não é qualquer tratamento que funciona, não. A gente recebe no consultório, eu e a Sandra, pessoas que já fizeram anos de terapia e não conseguiram resolver a ansiedade delas. Ah, é porque o terapeuta é ruim? Não, o psicólogo é ruim de jeito nenhum. Mas de repente ele não é especialista em tratamentos para ansiedade. E aí quando ele vai lá e trata a pessoa, ele usa as ferramentas que ele tem, usa as técnicas que ele tem, mas ele não alcança a raiz da ansiedade da pessoa. Aí não funciona, gente, não funciona, infelizmente não funciona, não tem o que fazer. E aí aquilo que você investe durante, sei lá, um mês, um ano, 2 anos, não tem retorno e isso é muito triste. Deixa eu ver o que estão falando aqui, que estão dando risada. Vamos lá. A Eliane está dizendo... Ah, boa tarde, Rosana, seja bem-vinda. A Eliane está dizendo, eu sinto muito medo, eu tenho zumbido no ouvido, tenho tontura, às vezes sinto que não estou em mim. Ô, Eliane, você sabe que essa coisa de sentir que... Opa, quase que eu abri aqui o... Desculpa aí, gente. Essa coisa de zumbido no ouvido, atordoação, tontura, também são sintomas da ansiedade. Tem muito a ver com aquilo que a gente chama de hiperventilação, que é o que causa também dormência nos braços, nas pernas, que é você ficar respirando assim, ó, curto. Eu que não tô com ansiedade nenhuma, se eu ficar fazendo isso aqui muito tempo, eu vou começar a atordoar, tá bom? Aí dá a sensação que a gente tá enlouquecendo, tô saindo de mim, tô me desrealizando, que a gente fala. Respiração dos 5 passos. Vai lá no canal do YouTube, aprende a respiração e usa a respiração. Ela é diferente, eu não fico fazendo assim, ó, respirando fundo. De jeito nenhum, eu respiro pelo nariz e solto o ar numa expiração bem longa. Respiro normal e solto. É isso que acalma, tá bom? A Eliane disse que tem pensamentos negativos, sintoma de ansiedade. Também tem técnicas lá para te ensinar a lidar com os pensamentos negativos. Muito bem. A Rosângela está dizendo que o remédio vicia também. Então, né, houve uma época lá atrás que os remédios para ansiedade, principalmente os da classe dos barbitúricos, eles viciavam. Não existe exatamente hoje remédios que viciam. A gente vicia, sabe no quê? No conforto que a gente tem, é um conforto ilusório, do desaparecimento dos sintomas. Uma vez eu uso óculos multifocal, né? Eu enxergo pouco, né? Eu comecei a usar óculos depois dos 40 anos. Eu não tinha nenhum problema na vista, nem astigmatismo, nem miopia, nem nada, hipermetropia, nada disso. Mas depois de uma certa idade, a gente tem uma questão nos olhos, pode ter, né? Que se chama... como é que... Ih, acabei de esquecer o nome, daqui a pouco eu lembro. Presbiopia, que tem a ver com uma flacidez do músculo do olho, vai ficando tudo flácido, né? A natureza puxa tudo para baixo, fica flácido mesmo, e a musculatura do olho fica flácida também, a gente não consegue mais enxergar direito. E aí eu comecei a usar óculos. E no começo eu não queria, eu punha óculos e tirava, eu tinha até aquela correntinha, sabe, que você pendura aqui, punha, tirava, porque eu queria só a hora que eu fosse ler, aí eu já tirava, não queria usar óculos de jeito nenhum. Só que, lógico, né, o tempo vai passando, a coisa vai piorando, e aí eu fui e conversei com o meu oftalmo, gosto muito dele, é uma pessoa bem assim divertida, e aí eu falei pra ele, falei, doutor, eu acho que eu tô viciada no óculos, a gente vicia em óculos? Ele disse, não, a gente não vicia em óculos, a gente vicia no conforto que o óculos dá pra gente. Imagina aquela fase que você segura o papel assim, você tem que ter um braço bem comprido para conseguir ver lá na frente, assim, que você não tá enxergando direito, que quando a gente tá com presbiopia, é isso que a gente faz, a gente empurra assim lá pra frente para conseguir ver. Ele falou, você vicia no conforto, colocou o óculos, tô vendo tudo, ainda multifocal, enxergo longe, médio e perto, tá? Medicação é igual, eu vicio nesse conforto, tomei a medicação, diminuiu, meu coração não tá disparando tanto, eu já tô conseguindo dormir melhor, é nisso que eu fico viciada, tá bom? E aí se eu tiro, eu tenho medo, porque pode ser que os sintomas voltem, e pior, pode mesmo. E não é que o remédio viciou, é que o remédio está substituindo algumas químicas no teu cérebro. Quando você retira a medicação, se você não se trabalhou internamente, você pode voltar a ter crises, porque a coisa não está resolvida na raiz dela, tá bom?
Amanda está dizendo que ela também sente tontura, parece que não estou na Terra. A gente fala que é despersonalização ou desrealização, mas tem tudo a ver principalmente com a respiração. Então aprenda a respiração dos 5 passos. Se você tiver qualquer dificuldade com essa respiração, manda inbox pra gente no Instagram, no direct, manda inbox no Facebook e a gente vai te ajudar com isso, tá bom? O vídeo lá é bastante esclarecedor. Boa tarde, Jucirene, seja bem-vinda, viu? Você viu que eu tenho que fazer assim, né? Que mesmo com óculos eu ainda não enxergo direito, caramba! Bom, a gente está terminando essa live. Se ficaram mais dúvidas, pode colocar aí nos comentários, compartilhe essa live, deixe que mais gente tenha acesso a essas informações. Na terça-feira, gente, deixa eu falar da última aula, um pouquinho mais da última aula de hoje, que vai ter pelo nosso canal do YouTube. Então, se você por um acaso ainda não se inscreveu para a semana, não tem problema, você pode se inscrever ainda. Daqui a pouquinho eu coloco aqui nos comentários do Facebook o link, se a Sandra tiver aí ela coloca para mim, senão eu coloco daqui a pouco o link para você se inscrever. Se inscreveu, você já vai receber no seu e-mail o caminho para você assistir a aula ao vivo com a Sandra hoje. E depois você assiste as outras 4, se não der tempo, tá bom? Boa tarde, Palermo Arquitetura, seja bem-vindo. Boa tarde, a Márcia tá me dizendo obrigada. Não vai ainda, não terminei, fica aí um pouquinho, tô terminando. Obrigada a vocês, viu, por essa audiência, por essa participação. Vocês são o combustível para eu e a Sandra continuarmos esse trabalho, viu? Muito obrigada. Então, venha para a quinta aula. Quem está comigo aqui no Instagram, lá na bio, no perfil, onde aparece a nossa fotinho lá em cima, tem um link lá, link.tree alguma coisa. Clica lá, vai abrir uma outra pagininha e lá está escrito Semana Chega de Ansiedade. Clica lá e se inscreve. Deixa o seu e-mail escrito bem bonitinho lá, porque o link vai para você no seu e-mail. E aí você participa com a gente daqui a pouco, né? A Sandra entra ao vivo, eu entro, a gente por causa da pandemia, né, gente? Ela tá lá na casa dela, eu tô na minha. Então eu entro com ela, eu vou lá nos comentários e ela toca a live com vocês. Vai ser maravilhoso, é uma live muito legal, tá bom? Terça-feira que vem, às 21h09, né, ou 9h09 da noite, você com Inês e Sandra. Uma live interativa, você pode entrar ao vivo com a gente, pode fazer as suas perguntas lá ao vivo que a gente responde, tá bom? Pode ser escrito, pode entrar ao vivo, toda terça-feira, 9h09 da noite. Então, a Jucirene está dizendo que sofre tanto de ansiedade. Jucirene, essa live é para você, viu? Ela está terminando já, mas você vai poder assistir na sequência, ela vai ficar no nosso Face e a gente vai publicar no Instagram também, no IGTV, tá bom? Você vai poder assistir ela inteirinha. Tem bastante informação aqui para te ajudar, tá bom? Boa tarde, Selma. Seja bem-vinda também. Na próxima sexta-feira, a gente tem outro... Chega de dúvidas sobre ansiedade, às 17h04, dia 16 de outubro, o tema vai ser: quais alimentos pioram a ansiedade? Outro dia alguém perguntou, eu até falei, gente, nós temos uma live que a gente vai falar sobre isso. Então se liga, sexta que vem, quero todos vocês aqui, me dando esse super apoio, falando comigo, fazendo perguntas, mandando seus corações, porque é isso que alimenta, que sustenta a gente, tá bom? A Mari Coca está dizendo, eu sinto muita coisa, tontura, desespero, sensação de que estou morrendo. É um transtorno de ansiedade, provavelmente até com alguma crise de pânico, né? O transtorno do pânico também é um transtorno de ansiedade. Você chegou, não sei se você entrou agora, Mari, assiste a live, tá bom? Ela vai ficar aqui no Facebook, daqui a pouco você já pode assistir. Tem muita informação boa aí para você que vai te ajudar, tá bom? Gente, muita gratidão pela sua participação, por estar com a gente. Parabéns por você ser essa pessoa que larga tudo que você está fazendo e vem aqui encontrar o caminho para você realmente vencer a sua ansiedade. Eu e a Sandra temos nos desdobrado nos últimos 3, 4 anos para trazer informação para você, para trazer tratamentos para você, técnicas. Então tem material que não acaba mais. Um dia desse a gente contou, tem mais de 500 vídeos no YouTube. Então assiste, se tiver dúvida, chama a gente, pergunta e continua acompanhando a gente no nosso trabalho, tá bom? Eu vou ficando por aqui, desejando para você um excelente final de semana, desfrute, descanse. Se essa live trouxe coisas boas para você, escreve aí para mim o que você aprendeu na live de hoje, como é que a gente te ajudou hoje, tanto você aqui do Face quanto
quanto você do Instagram. Deixa aí os comentários pra gente, ou pode ser depois lá no IGTV, não tem problema. E deixa sua curtida, seu comentário, suas perguntas. Não se lembra sempre de se inscrever nas nossas redes. A gente tem um canal no Telegram também, o Chega de Medo e Ansiedade. Entra lá a gente grava áudios diários. Todo dia tá eu e a Sandra lá, a gente se reveza, gravando áudios para você, contando dos nossos bastidores, da nossa vida, como é que a gente lida com a nossa ansiedade de cada dia, tá? E deixando muita coisa legal para você lá também. Eu vou ficando por aqui. Descanse, divirta-se. Segunda-feira é feriado, dia da criança. Bota a sua criança interior para brincar. E a gente se vê à noite, daqui a pouco, né? Às 21 horas no canal do YouTube, na live ao vivo, né? Na quinta aula ao vivo da nossa semana Chega de Ansiedade. Obrigada, José Cardoso. Você também tem um ótimo final de semana. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. E fiquem com o nosso lema, que é o lema que eu e a Sandra temos, que a gente quer que seja o seu lema também. Foca no que funciona. Bye, bye, galera. Desligar a galera do Facebook primeiro. Tchauzinho. E agora vocês aqui. Bye, bye.